Sejam muito bem-vindos ao canal Aurélio Schomer, mais uma vez aqui ao lado dele para falar sobre a história do Brasil Vira-Lata. E hoje falaremos sobre imigrantes, né? Dentro desse contexto, desse complexo de vira-lata que a gente tem na nossa história, a gente sempre costuma pensar que a gente teve o pior da África, o pior da Europa, né? O pior das Américas. Exatamente. A exceção para isso parece ser sempre na narrativa os imigrantes que vieram posteriormente. Isso é uma verdade? Alemães e italianos principalmente, né? Mas também japoneses, enfim. Em Santa Cruz, eu começo essa parte sobre estrangeiros em geral, né? Os imigrantes em especial, com Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul tem eu tive lá um tempo, e tinha na praça central da cidade, tinha um banheiro público. E eu entrei no banheiro público, gratuito, limpo, disponível, espaçoso. Você vai em Salvador, na Praça da Piedade, por exemplo, que é mais central, não tem. E aí existe um hábito em Salvador, que a gente conhece, não só em Salvador, de o pessoal fazer urinar na rua. Sim. E aí fica aquele cheiro fétido do horror. A prefeitura até lava aquilo tudo e tal, mas um pouco é porque não tem essa noção de civilidade de que você precisa ter um banheiro público limpo. Sim. Em Santa Cruz do Sul, eles se conhecem como eles lá, normal, os moradores locais. E aí tem a maioria de descendentes de alemães. Sim. Uma cidade, eu conto a história toda da imigração alemã e da imigração italiana, mas com foco especial na imigração alemã, porque tem essa alteridade. E ele chama as pessoas que têm sobrenome português, que têm descendência portuguesa, ainda que sejam mais brancas do que elas próprias, não é a questão da cor, chamam de brasileiros, ou então de um depreciativo que é muito comum na região, que o pessoal vai negar, porque é altamente racista, que é pelo duro. Ou você é descendente de alemão, ou você é brasileiro, ou pelo duro. Ou seja, o descendente português virou brasileiro. Brasileiros são os outros. Isso me lembrou, eu fiz uma analogia no livro, em Caxias do Sul também, os imigrantes italianos pensam da mesma forma, brasileiros são... E aí tem gente que vai para lá, tem gente que do Rio de Janeiro para cima que vai visitar e diz, nem parece o Brasil. O que me lembra o ex-presidente Lula, quando esteve em Windhoek, na capital da Namíbia. Windhoek foi uma cidade fundada por alemães também, e que a parte central dela... Super estruturada. Né? Toda limpinha, organizadinha, parece primeiro mundo, né? Sim. E aí Lula saiu com essa. Olha que limpinha aqui, nem parece a África. Claro, pegou muito mal para os africanos ele ter dito aquela frase. Sim. Que é sinal de que a África não era limpa, não era organizada. A visão que a gente tem sobre a África definitivamente não é essa. Né? Não é essa que ele viu em Windhoek. Sim. Então, Caxias do Sul, do centro, Santa Cruz do Sul, quando se vai naquele banheiro, nem parece o Brasil. Sim. Enquanto eu vi Brasil desse jeito, brasileiros são os outros. Enquanto houver a África desse jeito, com os problemas, em Windhoek, na capital, quem for vai achar que africanos são os outros. Sim. Então, isso é extremamente autodepreciativo. E eu conto da história da higiene no Brasil, né? Capistrano de Abreu tem uma frase basilar sobre isso. Capistrano de Abreu escreveu no final do século XIX. Ele disse que da higiene pública cuidavam os raios do sol, as águas da chuva e diligentes urubus. A primeira cidade a jogar o lixo em algum lugar foi, a não simplesmente queimar o lixo, Sim. foi Florianópolis no final do século XIX que passou a jogar o lixo no mar. Isso foi considerado um grande avanço. E até hoje a gente não tem saneamento básico. A gente Sim. deixou essa parte, muito poucas cidades. Por sinal, até Salvador. Salvador tem saneamento básico, uma exceção. Mas nós não temos. Nem naquela parte que a gente acha que não é Brasil, a gente não tem saneamento básico. Sim. Esse é um grande problema. Então isso contribui para a tradição vira-lata. Ao contrário do que a gente tem de autodepreciativo em relação ao brasileiro, você tem a partir de 1808 aí, a mudança da política de imigração, vem os imigrantes como um contraponto a isso. Né? Como é que isso aconteceu na história? Por que o imigrante é bom e o brasileiro é ruim? Bem, no começo do século XIX já se tinha essa impressão de que nós tínhamos que trocar de povo. Porque os portugueses da metrópole chamavam os brasileiros, os que queriam
depreciar de negrinhos, né? E já havia racismo por tom de pele, né? E a ideia também, já existia a ideia de que o nosso índio era uma porcaria, que o escravo não se fala, né? E o português também não tinha dado certo, já começava a ter essa época. Então tinha que trocar de povo. A solução do Brasil era trocar de povo. E aqui isso era tão importante, tão valioso, que um grupo de alemães chegou em Ilhéus em 1819, e pensou em desistir. Não, nós queremos ir embora, não gostamos, isso aqui não está legal, né? E aí a notícia chegou em Salvador. Chegou em Salvador, os camarários, as pessoas mais importantes de Salvador, fizeram uma coleta, uma caixinha, certo? Para mandar dinheiro para pagar uma espécie de bolsa de família para os alemães, pelo amor de Deus, não saíssem de lá, ficassem lá. Teve uns alemães mais espertos que do von Schäfer, né? Que o von Schäfer era amigo da princesa, que a princesa era austríaca, Leopoldina. Aí o von Schäfer foi para a Alemanha, que na época não era Alemanha unificada, eram os estados alemães, foram para os estados alemães recrutar pessoas para o Brasil, né? Era para compor, na verdade, o exército brasileiro, Sim, que estava precisando. Mas ele chegou lá e ele ganhou o dinheiro dobrado. O chefe era um bom malandro, um picareta, um bávaro, né? E existia muito os suecos na época também. Os suecos passaram o Brasil para trás na questão do... Vieram os imigrantes suecos fazer a primeira siderúrgica brasileira, em Ipanema, não deu certo também, conta essa história. Mas o Schäfer ia lá e ganhava dinheiro do Brasil para trazer os imigrantes e ganhava dinheiro dos estados alemães para levar eles embora, porque eles vaziavam as cadeias. São Leopoldo foi fundada assim, em muitos lugares. Mas veio um grupo foi para o sul da Bahia, para Nova Viçosa, hoje é o município de Nova Viçosa. Né? E começou a plantar café. E prosperou. E teve escravos. E o modelo Casa Grande Senzala foi extremamente bem-vindo para esses alemães. Os alemães ficaram... Teve aquela coisa de ter filhos com escravo e tal. Tudo isso aconteceu. Eles pegaram os hábitos brasileiros com uma facilidade impressionante. Sim. E em geral, a imigração teve isso. Não adiantou trocar de povo. O povo continuou o mesmo, porque a matriz étnica é muito forte. A matriz étnica portuguesa é muito forte. Ela é tão forte que as pessoas falam, a etnia brasileira. Mas não há filho que saiu o pai igual o Brasil saiu a Portugal. Qualquer pessoa que conheça Portugal, conheça Lisboa principalmente, vai ver que Lisboa e Salvador são cidades etnicamente muito semelhantes. Sim. Lisboa ganhou mais dinheiro ultimamente, depois da União Europeia. E os imigrantes, os italianos então eram terríveis, porque o analfabetismo dos italianos que chegaram no Porto de Santos era idêntico ao analfabetismo do Brasil. Sim. Não tinha diferença. E eles vieram da miséria lá, não trouxeram essas técnicas todas. Foi 1,5 milhão de italianos. Ribeirão Preto, São Carlos, Caxias do Sul, são várias cidades que tiveram maioria italiana por um bom tempo. Maioria de população italiana. Aqui, os italianos eram tidos em alta conta. Tanto que você via anúncios, eu trago no livro, anúncios do começo do século XX em São Paulo. Precisa-se marceneiro, prefere-se italiano. É uma preferência. Isso acabou dando ajuda para eles. Claro, ajudou muito. Os imigrantes foram extremamente ajudados por isso. Olha o que aconteceu com os italianos nos Estados Unidos. Sim. Tinha que fazer marcha e tal, aquela coisa nova. Ficaram à margem da sociedade. Foram discriminados. Sim. Negativamente. No Brasil foram discriminados positivamente. Sim. Eram os mesmos italianos. Não, claro, tem aquela questão das regiões e tal. A Itália já era um país unificado, mas recém-unificado na época da grande imigração italiana. Foi no final do século XIX, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. E o que acontece? Os americanos tinham apreço pelo seu próprio povo. Por isso, no contraste, os italianos eram mal vistos.
Nós não tínhamos, então, no contraste com nós, isso ficou. Sérgio Buarque de Holanda, muita gente simpatizou, Florestan Fernandes, muitos historiadores acabam simpatizando com os italianos, porque os italianos foram os primeiros movimentos sindicais do Brasil. Sim. Eles fizeram, teve um movimento anarquista, que era os imigrantes italianos que fizeram, primeira organização social. Sim. Para a esquerda brasileira, a gênese da esquerda brasileira está nos italianos concentrados em São Paulo. Sim. Então havia uma simpatia muito grande. E Sérgio Buarque de Holanda chega a falar, e eu desminto no livro, que o português teria uma ética da aventura e o italiano teria uma ética do trabalho. Arrematada bobagem, para quem conhece a história de Portugal ou da Itália. Né? Mas essa fama pegou. Claro, os alemães foram só 250 mil em comparação com os italianos, e vieram em épocas espaçadas, bastante diferentes. Os alemães fizeram a Revolução Verde, a Revolução Agrícola, e expandiram a fronteira agrícola para o oeste, e se eram principalmente descendentes de alemães. Sim. Os alemães sofreram discriminação na Segunda Guerra Mundial, conto isso, acabaram com as escolas comunitárias dos alemães, foi um crime que Getúlio Vargas fez. Os japoneses também tinham escolas comunitárias fantásticas. Isso sim, os japoneses já chegavam, 90% de alfabetização, 90% dos japoneses chegavam alfabetizados. Sim. Os japoneses davam um grande valor à educação. Claro que tudo isso contribuiu para a riqueza do Brasil. Tudo isso foi importantíssimo para o Brasil. Mas não cabe essa discriminação que existe até hoje, de que os imigrantes são a parte que deu certo, são os bons. Ninguém está condenado, nenhuma etnia está condenada ao fracasso, ao sucesso de véspera. Sim. A Coreia do Sul é exemplo. Sim. Foram eles mesmos que fizeram, não precisaram de imigrantes. A gente tem povos muito parecidos com resultados muito diferentes, né, em termos sociais. E não só isso, como ao longo da história, povos que eram ricos ficaram pobres, os vênetos. Perfeito. Por exemplo, você pega quem aceitou as condições do Nordeste gaúcho, Nordeste do Rio Grande do Sul, para assentamento de colonos no final do século XIX, que eram as piores condições possíveis, aquilo era inviável. Como eles criaram a viabilidade lá foi um milagre. Foram os imigrantes vênetos, que vinham de uma região extremamente empobrecida. O Vêneto italiano era miserável no final do século XIX. Já tinha sido a Veneza da antiga, do século XIV, século XV, a grande potência econômica. Mas houve questões lá, a Semiglu conta essa história, por que os venezianos ficaram pobres, erros deles mesmos. Mas aí mandaram os vênetos para cá, e ali no Nordeste do Rio Grande do Sul eles vão dar início, Tramontina, Marco Polo, a Randon, as grandes indústrias que a gente conhece hoje, nacionais, que surgiram que eles tinham que achar uma razão econômica, algo que fosse viável transportar ali, porque a agricultura ali não dava, só de subsistência mesmo. E a subsistência a gente sabe que a subsistência é a condição de miséria, quando você vive só da subsistência. Então, os imigrantes, eu conto a história das várias imigrações, inclusive da imigração irlandesa no Brasil, é pouco conhecida. A polonesa também. Os poloneses sofreram horrores, né? Porque tem uma questão no livro que as ditas polacas, que eram as prostitutas antes da imigração polonesa, teve as ditas polacas. Eu conto um pouco da história no capítulo sobre sexualidade, as polacas do Rio de Janeiro, que eram inicialmente francesas, mas na verdade na época começaram a vir da Polônia, foram chamadas de polacas. E aí vieram os imigrantes poloneses lá do Paraná e Santa Catarina, e associavam as mulheres com as prostitutas. Sim. Fora outras coisas que fizeram com as escolas comunitárias e tudo mais. Sim. Esse é um dos capítulos mais completos, eu diria, do livro, né? Gostei bastante dele particularmente. Se você quiser ler essa história completa, ler o livro completo, ele está disponível para compra, tem o link aí na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal para você continuar acompanhando esses vídeos.